Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 615. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Isabel Whitman. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo bom, Isa? Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Nossa, super! Eu tô super empolgado aqui. Coloquei minha roupinha de universitário pra ter aula com professores. Oh, meu Deus! Nem tem, né? Um uniforme, nem tem isso, mas tudo bem, eu tô pronto aqui pra esse papo. Isa, que bom ter você aqui de volta depois de tanto tempo. Pois é, faz um tempinho que eu não apareço, né? Acho que deu uns desencontros de agenda, mas é sempre muito legal participar das gravações aqui no Cinemação. Gosto muito das conversas aqui e é bom voltar pra casa aqui. Ah, é uma delícia, que bom ter você aqui. E temos outro convidado aqui que também vira e mexe aparece aqui, que eu também tenho uma alegria gigante de poder trocar com ele, que é o Leandro Luz. Salve, Rafa! E aí, Isabel? E aí, Lê? Coisa boa tá aqui no Cinemação. E aí, pô, muito bom, gente. Obrigadaço pelo convite, Rafa. O Rafa, ele só me coloca em coisa certa, assim, com gente muito foda. Então, na última vez que eu vi no Cinemação, eu tava simplesmente com a Carol Almeida falando de curadoria. Aí agora, ele me coloca com a Isabel. Então, assim, é só presente que o Rafa me dá. É, que demais. Não, e ainda juntou, porque eu falei, pô, vou chamar o Leandro. E aí comentei com o Leandro, que tal a gente falar sobre Ligadas pelo Desejo? Ele, eu amo esse filme, né? Que coisa boa. Pô, devo dizer que, Leandro, que eu lembro de ti de caixa de comentário, tipo, 13 anos atrás, assim. Posso falar isso? Você era desses que usava caixa de comentário, então, Leandro? Ah, é sempre bom, né? Interagir com as pessoas que a gente gosta, né? Que escrevem. É verdade. Pô, é ótimo. Eu lembro de falar, de trocar mensagem com a Isabel sobre a bruxa e tal. Uhum. E sei lá, talvez até antes disso também. Leandro foi quem me fez mudar a minha nota A Bruxa de 4,5 para 5 estrelas. Olha! Essa grande mudança. É, mas tinha alguma coisa ali que ela não tinha percebido que você ajudou a perceber, pô. É isso aí. Que massa, gente. Olha só, estamos aqui então hoje reunidos, né, justamente para falar sobre um clássico do cinema queer, né? A gente vai falar sobre o filme Ligadas pelo Desejo, um filme de 96 que chegou no Brasil em 97, uma obra eletrizante das irmãs Wachowski que desafia vários rótulos assim, né? Ele é um thriller de assalto, um gangster, sexo, pitadas de comédia, é um mix assim, um filme muito envolvente. O enredo, né, ele gira em torno da Kirk, que é uma ex-presidiária, e da Violet, que é uma sofisticada namorada de um mafioso, e elas começam a se envolver ali, né, no meio desse romance escaldante, acaba culminando aí num roubo de $2 milhões. É uma história muito legal, e Ligadas pelo Desejo vem aí para subverter o neo-noir, né, tradicional, transformando a Violet numa femme que, em vez de trair os homens, ela seduz a Kirk, desafiando essas expectativas misóginas do gênero e colocando-nos, né, justamente do lado do feminino. E isso foi uma quebra de paradigmas. E o filme usa a provocadora analogia, né, da Kirk entre roubar e fazer sexo, né, ambos descritos aí como preliminares que culminam num orgasmo narrativo, embora na época não se encaixasse perfeitamente no estilo, no gênero, né, do New Queer Cinema, né, onde a verdade é percebida através do que se sente. O filme acaba convidando justamente o público a sentir de uma forma diferente. Então hoje eu, a Isa, o Lê, vamos aqui falar sobre Ligadas pelo Desejo, discutir esses conceitos que o filme carrega com ele, entender o que é neo-noir, o que é New Queer Cinema, né, e discutir como esse filme se torna
torna um expoente do gênero, e tudo isso com muito spoiler. A gente vai falar de um filme que é de 96, então estamos liberados aqui de spoiler, vai ter muita análise e por isso siga aí por sua conta e risco. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Oh no. Shit. I didn't know he would call you. He must think I'm a total nuisance. Not exactly. I'm sorry, I would usually call Rajiv, but I didn't know what to do, so I called Mr. Bianchini. You said you lost something? Yeah. Come on in. I was doing the dishes, and just as I pulled the stopper, my earring fell in. That's why I got upset. It's one of my favorites. Chegava aos cinemas no dia 1º de maio de 1997 o filme Ligadas pelo Desejo. O filme que foi lançado em 96, nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil no começo de maio. O filme foi dirigido e escrito por Lana Wachowski e Lily Wachowski, as irmãs Wachowski, marcando aí a estreia delas como diretoras de longa-metragem. Outros trabalhos de destaque aí das Wachowski incluem justamente a trilogia Matrix, V de Vingança, trabalhando no roteiro, Cloud Atlas, Sense8, a série, e o filme A Viagem. O orçamento do filme foi de cerca de 6 milhões de dólares e até o momento, em 2025, a arrecadação bruta mundial segue sendo de cerca de 7 milhões de dólares mais ou menos, considerando o lançamento original e o relançamento em festivais, edições especiais e tudo mais. Em Ligadas pelo Desejo, nós conhecemos duas mulheres, a Violet, uma mulher sedutora presa a um relacionamento violento com o mafioso César, e a Kirk, que é uma ex-presidiária. Elas acabam se apaixonando e arquitetam ali um ousado plano para roubar 2 milhões de dólares da máfia. Tudo sem que o César desconfie, em meio ali a tensão, suspense e erotismo. Na fotografia do filme nós temos o Bill Pope, que trabalhou também com as irmãs Wachowski justamente em Matrix de 99, Homem-Aranha 2 de 2004 e Baby Driver, por exemplo, de 2017. Na montagem nós temos Zack Sternberg, que trabalhou também em Matrix de 99, Matrix Reloaded de 2003 e o Matrix Revolution também de 2003. O figurino fica por conta da Liz Wolfe, que trabalhou também em Matrix em 99, mas trabalhou também em Spawn de 97 e Assassinos de 95. No elenco nós temos a Jennifer Tilly, que interpreta a Violet, essa mulher sedutora presa a esse relacionamento mafioso, a Gina Gerson, que é a Kirk, que é essa ex-presidiária e amante da Violet. Nós temos o Joe Pantoliano, que vive o César, um mafioso ciumento ali, e também nós temos o John P. Ryan e o Christopher Meloni, que também fazem parte das tramas aí do submundo criminoso. Bom, considerando que Ligadas pelo Desejo desafia abertamente as convenções do neo-noir, e quando a gente fala de neo-noir, a gente está falando justamente de um gênero cinematográfico que revisita e reinterpreta as convenções do clássico dos filmes noir, muitas vezes aplicando uma sensibilidade contemporânea ali. Ele se baseia também justamente nas estruturas narrativas e estéticas dos filmes noir tradicionais, e filmes de gangster também, mas com a intenção de provocá-las, de subvertê-las e tudo mais. Então aqui nós temos essa redefinição da femme fatale, por exemplo, e a apresentação de uma narrativa que nos coloca do lado do feminino, onde o sexo e o crime são intrinsecamente ligados ali como atos de libertação e gozo para suas protagonistas lésbicas, Pensando nisso, eu queria saber de vocês, o filme foi provocador para a época dele? Ou ele realmente construiu uma linguagem de desejo, e poder feminino que ainda se mantém radical hoje? Foi uma coisa pontual ou
houve realmente uma construção e essas subversões, assim, ainda hoje são difíceis de replicar. Particularmente, na minha visão, as subversões que ele constrói ainda hoje são muito radicais. Os tipos de desconstruções que ele propõe, em se tratando de um cinema mainstream, ainda hoje são muito raras de a gente encontrar. Claro, a gente vai discutir aqui as subversões de gêneros, né? Aí eu vou colocar gêneros porque aí a gente vai falar de noir, de gangster e do próprio cinema queer, né? Mas no próprio sentido das representações de desejo e na forma como é abordado o relacionamento entre as duas protagonistas, isso é muito raro a gente ver em um cinema que vá para o grande público, né? No sentido de que é um filme que permite realmente, como você fala em Gozo, permite realmente que as duas protagonistas elas tenham um envolvimento, que elas aproveitem desse envolvimento e que esse envolvimento ele não seja algo que seja punido durante a narrativa. Quando a gente fala em termos de proposição de desfecho, eu tô me adiantando um pouco, talvez trazendo o final do filme agora na discussão do começo, né? Mas uma das coisas que acontece muito comumente é essa questão da punição, né? Punição das amantes, punição dos relacionamentos e até mesmo nesse sentido de que relacionamentos sáficos ou relacionamentos não heteronormativos de uma maneira geral tendem a ter desfechos trágicos ou desfechos que algum dos personagens não vai sobreviver ou alguém vai morrer, alguma coisa assim, né? E nesse sentido, a gente tem aí uma série de narrativas que as personagens passavam por esse tipo de tragédia ou que essas personagens elas eram codificadas em alguma medida e a gente vê alguns filmes anteriores, como por exemplo Tomates Verdes Fritos ou Thelma e Louise, em que essas personagens elas tinham relacionamentos que não eram abertamente sáficos, né? E aí o público tinha que fazer uma certa leitura a respeito do que estava acontecendo em cena e isso precisava ser inferido, né? E quando a gente chega em Ligadas pelo Desejo, a gente tem esse relacionamento que é abordado de uma maneira aberta, elas podem cometer os crimes, elas não são punidas pelos crimes que elas cometem e elas chegam em um desfecho em que é possível ficar com o dinheiro e ficar com a garota. Isso é algo realmente muito único, né? E aí, em um sentido de que, inclusive, o quanto que isso afeta o próprio aspecto comercial do filme, né? Porque se a gente pega a questão de classificação indicativa, a gente sabe que, por exemplo, violência é algo que afeta muito menos a classificação indicativa do que, por exemplo, representações de sexualidade feminina em específico. Então, filmes que representam a sexualidade de mulheres, e especificamente a sexualidade sáfica, tendem a ter classificação indicativa muito maiores. E essa classificação indicativa, ela meio que mata o filme comercialmente, né? Então é um caso clássico, por exemplo, aquele filme Nunca Fui Santa, But I'm a Cheerleader, né? Que é uma comédia teen, uma comédia adolescente, né? Sobre terapia de conversão, um acampamento de terapia de conversão em que os adolescentes iam para, entre aspas, serem curados, né? Acampamento de cura gay, entre aspas, né, basicamente, né? E aí as personagens, elas, por exemplo, passam por uma situação, tem uma cena em que elas estão juntas e vai ter uma situação de sexo oral que não é retratada no filme. A cena ela é interrompida em um fade antes que o sexo oral ocorra efetivamente. E a diretora, ela relata em entrevistas que o filme ele foi lançado com uma classificação de 18 anos em virtude desta cena, que não existe. E a classificação de 18 anos, ela impede que menores de idade vão ao cinema, mesmo que acompanhados de maiores de idade. E a gente sabe que, por exemplo, filmes de slasher, filmes com pessoas sendo estripadas, filmes com todo tipo de sangue, gente decapitada e tudo mais, são lançados com classificação 14 anos, né? Então, no final das contas, o que a gente vê é que
a representação da sexualidade feminina, especificamente sáfica, ela ainda é colocada nesse lugar de tabu, mesmo no cinema contemporâneo. Então, o que as irmãs Wachowski fizeram foi basicamente bancar a realização desse filme do modo como ele foi idealizado, né? E bancar a realização desse filme de uma maneira que, como a gente vai discutir, subverte os tropos dos gêneros que elas estão propondo utilizar para essa narrativa e bancar o final feliz das duas protagonistas. E isso é extremamente radical em sua proposta artística como um todo. Assim. Eu queria, na verdade, puxar um pouco para uma decisão narrativa mesmo, né, do filme, que eu acho que é muito inteligente, né, e acho que faz o filme funcionar um pouco e traz um pouco essa subversão, né, que a Isabel comentou agora, que é o fato das diretoras escolherem começar o filme do meio, né? Uhum. E é curioso, né, que o Ligado pelo Desejo, você tem aquela primeira cena que ficou muito famosa, sobretudo depois, né, que as diretoras transicionam, né, que é uma cena dentro de um closet, né, e a câmera passeia ali por aquelas roupas, por aqueles figurinos, né, que é algo que vai ser muito importante ali para a construção da Violet, né, enfim, da protagonista. Alguns defendem que é a verdadeira protagonista do filme e tudo, ainda que a Cork seja imediatamente a pessoa que a gente mais se apega ali, né, por conta de estar entrando naquele universo novo de máfia e tudo. E a gente vê, né, logo que a Cork, ela tá presa, né, amarrada, você vê que a boca dela tá sangrando e tal. E conforme o filme vai se dando, né, se apresentando pra gente, brincando com esses tropos do noir, né, brincando com gêneros e tudo, a nossa tendência é achar que o filme vai culminar naquela violência e que a gente vai ter um desfecho comum, né? Só que é isso, essa inversão que a Isabel fala, ela se torna mais interessante ainda, porque o filme leva a gente a achar mesmo, para além de qualquer clichê, né, para além de qualquer relação que a gente já tem prévia com o gênero, o filme nos leva efetivamente, por meio da imagem, a acreditar que o final ele vai ser terrível, né? Que o final a gente vai ver essas personagens sendo culpabilizadas e violentadas, né? E sofrendo aí todas as punições possíveis pelo simples fato delas se amarem e quererem estar juntas, né? Uhum. Subvertendo a ordem, né? A norma. Então, eu acho que isso é uma escolha narrativa interessante, assim, do filme já de antemão, né? I can't do that anymore. I'm making the same mistake Shelley made. But now, I know what I want. I want out. I want a new life. I see what I've been waiting for, but I can't do it alone. Eu já tinha assistido esse filme, mas fazia muito tempo, aí reassisti-lo agora, assim, me trouxe umas coisas que na época eu não tinha nem parado para pensar nisso, mas, por exemplo, o filme expor de uma forma textual, assim, né, através da Kirk, né, que ela chega e fala assim, não, para mim o assalto, ele é como o sexo, e daí ela fala da parte da sedução, né, do ato em si, né, na hora do roubo, depois o próprio gozo da vitória, da conquista do roubo e tudo mais. Aí, quando eu fui olhar o filme, a estrutura do filme em si, ela é meio montada dessa forma também, né, para transmitir muito disso pro espectador, porque no começo do filme que tem todo esse primeiro ato, todo esse direcionamento à sedução, assim, né, do desejo entre a Kirk e a Violet e como aquilo ali vai contagiando as cenas, as imagens, a gente vai, sabe, percebendo aquela tensão entre elas, tem toda uma coisa de sedução e tudo mais, e a mise-en-scène valoriza cada movimento dos corpos das mulheres ali sem fetichizá-los, assim, individualmente, sabe, focando justamente nesse
encontro deles, assim, de como, né, a coisa vai se tornando cada vez mais pulsante ali e tal. E tudo isso tá dentro dessa primeira parte de uma sedução, de encontro e tudo mais, que tem muito a ver com essa descrição que a Kirk fala. Tanto que o filme termina, basicamente, numa explosão de sangue, numa tinta branca. Então tem um tratamento visual ali que faz essa erotização, mas de uma forma muito sutil e como a Isa falou, assim, muito radical também, sabe? E eu achei isso maravilhoso. O clichê seria tinta vermelha, né? Exato. Mas a mise-en-scène eu acho muito caprichada, eu acho muito incrível que esse seja o primeiro filme delas, assim. Porque a construção dos dois ambientes, se a gente pensar que é um filme que se passa basicamente em 2 apartamentos, né? O apartamento do Caesar, que é o namorado da Violet, e o apartamento que a Corky tá reformando, que é o apartamento ao lado, né? E esses 2 espaços são 2 ambientes contrastantes, né? Uhum. Então a gente tem o apartamento em que a Corky tá como um espaço com muitos tons terrosos, tons avermelhados, e é um espaço bastante rococó, assim, com os papéis de parede elaborados e tudo mais, e a gente vê que o prédio provavelmente é um prédio antigo, porque ele tem aqueles pisos de pedra com padronagens elaboradas geométricas em preto e branco, né? Sim. Que elas fazem uso de muitos planos zenitais e planos na altura dos pés das personagens também, pra gente poder ver esses pisos. E por outro lado, o apartamento do Caesar é exatamente o oposto desse rebuscamento. Tem um piso de madeira que chama muito a atenção porque é um tom super vermelho de madeira, uma madeira muito vermelha, mas o apartamento é extremamente frio. Então, ele quase não tem adornos, é um apartamento que é riquíssimo, chama muita atenção de todo mundo que entra, inclusive a polícia quando entra fala, deve ganhar bem, não sei o que lá, né? Mas assim, é uma coisa assim, despida de personalidade, é tudo cinza e preto, com uma iluminação muito fria, um distanciamento das coisas. Inclusive tem uma cena maravilhosa em que ele tá conversando com a Violet atrás do balcão de um bar e ela tá distante dele, sentada em uma poltrona preta, e é tudo assim, é distante, é frio e desprovido de adornos, é um apartamento que não tem alma, assim. Então a gente vê que tem um contraste entre os 2 ambientes, e ao mesmo tempo são ambientes assim que mostram muito dessas personagens, da construção dessas personagens, né? E isso já vai mostrar um pouco também do deslocamento que a Violet faz em relação a convivência que ela tem com os 2, né? Porque tem isso, que ela é a namorada do Caesar, que é esse grande chefe da máfia, e vai conhecer Corky, que é uma faz-tudo que é contratada pela máfia, e elas vão se envolver. A gente meio que falou nesse sentido de sinopse, né? E aí ela vai ter um deslocamento de performatividade, de feminilidade, assim, né? Porque com Caesar ela vai performar um tipo de feminilidade super tradicional, e com Violet, quer dizer, com Corky, ela vai performar um outro tipo de feminilidade, porque ela vai entrar em uma lógica que é numa chave de Femme e Butch, né? Que ela vai encarnar a Femme pra performance Butch da Corky, né? Que aí é numa lógica, para quem tá acostumado com as nomenclaturas de contexto LGBT, né? Dentro do contexto da lesbianidade, a gente tem essa performance binária, vamos dizer assim, né? Que em português a gente traduziria o Butch como caminhoneira. O Femme não tem muito uma tradução, assim, é o sapapate, né? Uhum. Que é a mulher sáfica ou lésbica, que tem uma performance de uma feminilidade um pouco mais tradicional, né? Então ela vai fazer esse jogo de uma performatividade mais dentro dessa feminilidade para essa masculinidade tradicional do Caesar, e ela vai fazer esse jogo de sedução femme-butch com a Corky, né? E a gente vê como ela muda da lingerie preta, do vestidinho pro Caesar, e quando ela vai falar com a Corky, ela já usa tipo a blusinha cropped com a calça jeans, com um cinto de fivela grande.
É outro figurino, ela muda o jeito de se vestir quando ela vai falar com a Corky, assim. Então é bem interessante esse jogo que ela faz. E o diálogo das duas ali também, quando a Corky percebe que ela... Bom, começa a se envolver, né, romanticamente, de fato, vê aquele cara que depois vai ser torturado e morto, né, no filme, ela começa a sentir ciúme, né, da Violet. E aí elas têm um diálogo que eu acho muito bom também, revelador nesse sentido, né, que ela questiona a Violet justamente sobre a sexualidade dela, né. Mas você tá ali saindo com os caras e tal, e a Violet vai dar uma resposta que é brilhante, né, que ela fala, eu não faço sexo com eles, eu tô trabalhando, né, como quem diz, bom, eu tô fazendo isso aqui para sobreviver. Com você é diferente, né, com você sim, eu posso expressar a minha sexualidade, assim. E é muito sincero, né, a maneira como ela diz, a gente acredita muito, eu acho, nessa relação dessas duas personagens, muito em função dessa cena, né, porque até então, a gente, como espectador viciado em narrativas noir, né, muito tradicionais, trocentos filmes dos anos 40, né, trouxeram mulheres femme fatales que narrativamente funcionam pra gente questioná-las, né, o tempo todo, e frequentemente, né, são personagens que de fato no final se mostram traidoras ou moralmente né, duvidosas, e a gente pensa isso da Violet também, obviamente, né, e acho que aquele diálogo desconstrói isso e ajuda a gente a embarcar nessa desconstrução, né. E eu acho que essa é uma das primeiras desconstruções importantes do gênero, assim, que é essa expectativa de que ela, enquanto femme fatale, a gente espera que ela vá passar a perna na Corky, né? Porque elas vão entrar nesse plano de roubar o dinheiro do Caesar, esses 2 milhões, e a gente pensa, elas acabaram de se conhecer. Então, é muito dinheiro. É óbvio que em algum momento esse dinheiro vai falar mais alto e ela vai passar a perna. E o que a gente espera de uma femme fatale ou dessas personagens que são retratadas como hiperfemininas e hipersexualizadas na história do cinema, né? É que elas realmente são traiçoeiras, né? Então, em algum momento, elas, além de sedutoras, elas vão fazer algum golpe, né? Então, é o esperado, né? A Violet, ela encarna muito a própria ideia, assim, tipo, da Jessica Rabbit, né? Quando a gente assiste lá Uma Cilada para o Roger Rabbit, né? Que é aquela coisa, a Jessica Rabbit, ela fala, eu fui desenhada assim, né? Porque no final das contas, a femme fatale, por mais que ela seja uma construção interessante de um tipo de personagem, um certo tropo, vamos dizer assim, dentro do gênero, que é uma personagem interessante, é uma personagem feminina que é fascinante, né? Ela é uma fantasia masculina ainda, né? E ela foi criada dessa forma, né? Então, tem um autor, que é o Chris Stryer, que ele tem um artigo justamente sobre o Ligadas pelo Desejo em um livro da Anne Kaplan, que é o livro se chama Mulheres no Cinema Noir, Women in Film Noir. E aí ele vai falar que no filme noir do ciclo clássico, lá nos anos 40 e tal, uma das coisas que acontecia era que a femme fatale, ela ficou no imaginário muito vinculada a uma ideia de sedução e de sexualidade e tudo mais, mas também é vinculada a essa noção de criminalidade, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, tipo, no Pacto de Sangue, né? A protagonista, ela vai lá e convence o cara a matar o marido pra ela ficar com o dinheiro, né? Então, assim, o cara topa porque ele também tá de saco cheio do emprego dele, ele também quer mais dinheiro e ele também quer o relacionamento, né? E ele acredita naquela possibilidade, né? De aquilo ser um relacionamento, né? Só que, na verdade, segundo esse autor, né? Essa imagem clássica da femme fatale, ela evoca essa noção de libido para esse olhar dos personagens masculinos, mas para conseguir dinheiro. Nunca é para conseguir uma independência da sua própria sexualidade. Nunca é para o seu próprio prazer ou alguma coisa nesse sentido. E geralmente elas têm um final trágico, né? Como é o próprio caso da protagonista do Pacto de Sangue, né? Enfim, e aí o que o neo-noir faz é acrescentar essa camada que é as suas femme fatales desejam ter a própria sexualidade. Isso fica muito claro no Ligadas pelo Desejo, né? Que aí
essa subversão, né? Deixa de ser pelo dinheiro e começa a ser realmente pelo prazer, né? A noção de sexualidade. É interessante que quando você fala isso, a gente vê que a gente tem essas duas personagens, né? A Kirk e a Violet, sendo esses diferentes tipos de queers ali, né? Que tentam sobreviver de maneira distinta, né? Só que há essa confiança mútua e essa confiança ela é testada e provada verdadeiramente em várias situações, assim. E eu acho isso brilhante também, como o filme, e aí, lógico, né, as Wachowski fazem isso dessa forma, porque elas acabam não fazendo da feminilidade o bode expiatório pra falsidade do mundo, assim, mas elas acabam explorando justamente essa arte de sobreviver ao errado, ao falso, né, e isso realmente é essa adaptação e essa adição ao mostrar realmente, né, o desejo delas, fica muito claro justamente esse corte, como é uma coisa muito disruptiva, assim, muito maluco. What are you doing? I'm leaving. I don't want any part of this shit. I don't want to be involved. Can't leave. The hell I can't. I need you. You don't need me. You've never needed me. I can't help you, understand? I can't let you leave, Violet. Now, if you're not with me, then I have to assume you're against me. Eu tava lendo, antes da gente gravar, eu pedi pra Isa mandar alguns artigos pra dar uma olhada e tal, e aí eu tava vendo um ensaio, né, da Mackenzie Wark, e a Wark, né, ela sugere que o filme ele pode ser lido como um filme trans, não apenas por conta das criadoras, né, mas como um convite para sentir de uma forma diferente, assim. E essa sensibilidade trans se manifesta, na verdade, sentida através do corpo que as aparências desmentem, né? Que é um tema que permeia muito as obras das Wachowskis, assim. Vocês acham que faz sentido essa ideia de ler o filme como um filme trans, no sentido de convidar o público a sentir de uma forma diferente? É uma pergunta difícil, né? Porque, bom, essa autora que você está citando é uma mulher trans, né? Uhum. Se eu não estou enganado. Então, assim, acho que é uma visão super legítima, né? E acho até que já li muitos textos sobre Matrix, por exemplo, né? Uhum. Que fazem essa mesma leitura, né? Não só em torno do próprio personagem do Keanu Reeves, né? Do Neo, mas também de toda a dinâmica, né? Que se estabelece ali em Matrix, em discussões sobre identidade, né? Eu acho que isso é uma leitura muito possível, sim. Eu acho que o curioso desse texto, que eu acho fascinante, né, é justamente que a autora demonstra a quebra de expectativas dela também, né? Ela diz que assistiu ao filme com uma amiga que era lésbica, né? E que quando acabou o filme, a amiga pergunta pra ela: você gostou do filme? Ou ela pergunta, né, pra amiga, e elas têm a conclusão de que sim, gostamos. Só que a expectativa delas era justamente não gostar, né? Justamente porque na leitura do filme em 1996 eram dois homens brancos em Hollywood fazendo um filme sobre duas mulheres lésbicas, né? E, em geral, esse tipo de representação é muito problemática e cai, né, em vários problemas de representação e tal. E justamente para a grande surpresa delas, o filme não tinha isso, né? O filme caminhava por apresentava saídas, né, para essas coisas. Então eu acho que é uma visão super possível, óbvio que com a posteriori é uma visão mais fácil de se defender e de se enxergar, mas é super possível, sim. Eu também não vou fechar uma leitura, eu recomendei o texto porque eu acho a análise toda do texto dela, inclusive como professora de cultura e mídia, né, maravilhosa, assim, ela aponta várias questões de gênero, várias dinâmicas
né, entre as personagens do filme. Acho que é uma análise super completa, mas até como mulher cis eu não me sinto numa posição de avaliar essa interpretação assim do filme, mas eu acho muito interessante a relação que ela faz da trajetória dela em relação ao filme com a trajetória das próprias realizadoras, né? Perfeito. Eu acho que as próprias realizadoras, inconscientemente, eu não sei se o que eu vejo ali não sei se é exatamente uma alegoria trans, mas o que eu vejo é que talvez as próprias realizadoras, conhecendo hoje e vendo em retrospecto, conseguiram imbuir esse filme de uma narrativa de libertação que talvez na época elas nem percebessem de maneira tão clara que elas estavam fazendo isso, sabe? Porque hoje, quando eu assisto esse filme, eu não consigo não assistir esse filme com um sorriso rasgado, pensando como que essas duas diretoras estavam construindo uma história de duas mulheres se libertando de uma maneira tão bonita, sabe? Exato. E aí eu fico pensando em como é para duas mulheres que talvez não estivessem tão conscientes ou tão abertas em relação à sua própria mulheridade nessa época, construírem essa jornada de libertação dessas duas mulheres nesse filme, sabe? Eu acho isso muito lindo, assim. Então, independente de toda a questão em relação à transgeneridade ou não, que pode ser lida no filme, eu acho que tem algo ali, sabe? Sim. Tem muitas questões que estão ali, e aí eu acho que colocar na caixinha do queer talvez seja um apagamento, mas talvez ao mesmo tempo é uma maneira de simplificar as classificações, né? É verdade. Eu fico pirando nesse tipo de interpretação, eu acho tão legal, porque assim, depois eu fui procurar outras críticas e tal, e tem gente, né, que critica o filme, acha que o filme ele tem um roteiro muito manjado, que, enfim, que o filme não se aprofunda muito em quem são as personagens e tal. Então, sempre tem, né, críticas do filme, enfim, são legítimas e tal, mas, por exemplo, essas análises que a Mark faz é tão interessante, porque, por exemplo, ela interpreta, por exemplo, a cena de abertura da Kirk, né, que tá amordaçada, né, no armário da Violet ali, né, onde o armário, né, onde justamente a Violet guarda suas ferramentas da sua arte feminina das aparências ali, né, então é um símbolo disso, mas essa coisa da Kirk amordaçada ali é uma alegoria à própria criação do filme. Então, a Violet e a Kirk como as Wachowski, a máfia como essa indústria cinematográfica, juntas ali produzindo uma obra lucrativa, né, de faz de conta, e aí existe uma certa solidariedade ali, uma capacidade de aprender e de sentir de forma expandida e enfrentar um mundo errado ali, né, de alguma forma. Esses temas são recorrentes nas obras das Wachowski e tal, mas essa alegoria, eu acho isso tão legal da gente conseguir ver essa outra camada, apesar de às vezes a gente não ter todas as ferramentas para encontrar isso na hora que a gente tá vendo, né? Mas para mim o filme ele ganha mais um peso por conta dessa simbologia, sabe? Não, eu acho incrível. Esse é um filme que me deixa extremamente feliz, sabe? É verdade. Antes vocês estavam falando sobre o fato de elas decidido ali roubarem juntas e essa coisa da confiança, né? Porque no final das contas é isso, né? Quando elas resolvem fazer o roubo juntas, é um mergulho no escuro, né? Porque elas estão entrando nessas juntas e, como eu tinha falado antes, elas recém se conhecem, né? Então, assim, é um jogo de confiança que elas não sabem. E quando elas estão realizando o plano, elas estão sem se comunicar. Cada uma tá fazendo a sua etapa naquele esquema de filme de assalto a banco, né? Então, elas não sabem se a sua companheira de plano
vai estar ou não realizando a sua parte do acordo. E isso é muito legal também, porque tem que ter uma confiança que a outra vai estar fazendo e que no final elas vão se reencontrar e vai sair tudo de acordo. E por isso que eu acho que é um mergulho no escuro, assim, que vai sair do outro lado e a coisa vai dar certo, assim. Tem uma coisa que eu acho interessante também nessa relação que o Rafa trouxe aí, né, dessa alegoria com a própria situação, né, de pessoas criativas tendo que lidar com a máquina de Hollywood, né, que é a presença de um figurão, assim, né, que é o Dino de Laurentiis na produção desse filme, produção executiva, que é acho que até ele não está acreditado no filme, mas tem uma influência ali nessa realização, né, você tem essa figura desses mafiosos, né, desses velhacos ali, que obviamente poderiam muito bem estar interpretando donos de grandes estúdios hollywoodianos, né, assim, é divertido fazer essa associação também. E tem um outro diretor que eu acho que é importante de comentar, assim, uma figura até dentro dessa lógica de subversão de gênero, de noir e tal, que eu acho que é importante de ser citado, que é o Paul Verhoeven, né. Eu acho que se a gente pega um filme como O Instinto Selvagem, por exemplo, né, que foi feito 4 anos antes, eu acho muito interessante, assim, de analisar a personagem da Sharon Stone naquele filme, né, porque ainda que ela apresente ali, né, vários elementos muito tradicionais, né, de uma ideia de um filme noir, ou de uma ideia de uma representação de uma femme fatale, ela é uma personagem que eu acho que se desloca também dessa atribuição comum, né, a essas personagens por uma característica de insubmissão que ela tem, né, no filme. E também pelo fato do Paul Verhoeven deixar a conclusão em aberto no final, né? É um filme que não resolve exatamente todas as insinuações, né, que ele apresenta ao longo do filme. E me parece que o Verhoeven é um diretor importante para as Wachowski, assim, estou falando de orelhada, não faço a mínima ideia se elas citaram ele como referência em entrevistas e tal, mas me parece haver, né, justamente por estar pelo Instinto Selvagem ser esse thriller também, né, essa coisa de um filme muito marcadamente que traz essa representação do sexo, né, o Verhoeven é desse cara. Tanto é que o próprio Showgirls, né, tinha a Gina Gershon no elenco, né? Então, me parece também, acho impossível as Wachowski não terem assistido a Gina Gershon no Showgirls antes de... Quer dizer, pode ter acontecido, né? Até porque os filmes são bem próximos, mas assim, acho que se elas não assistiram, foi uma coincidência muito interessante do universo, assim. E Showgirls já é uma situação, acho que mais complexa do que um Instinto Selvagem, né? Acho que nem sei se a gente precisa ficar entrando aqui nas complexidades do filme, mas eu acho que essa atuação prévia, né, da Gina Gershon nesse filme, eu acho que é uma coisa importante da gente considerar para como ela chega aqui no Ligada pelo Desejo, né? Eu acho que essa presença dela anterior dita um pouco como ela chega como atriz aqui nesse filme, né? Eu acho que não deve ter sido coincidência. E, inclusive, daí, só para entrar nessa coisa meio de definições, porque a gente ia falar do New Queer Cinema, né? O New Queer Cinema era justamente isso, né? Ele é meio que... Não chega a ser um movimento, porque ele é um apanhado de filmes que recebeu esse carimbo por uma crítica que estava frequentando ali os festivais em 92, 93, né? E é a Ruby Rich, e aí ela cunhou esse termo, né? Que ela disse que, então, tinha vários jovens que estavam lançando seus filmes nesse momento, né? 91 até, e ela disse que uma característica em comum dos filmes que eles estavam lançando era pegarem elementos de filmes do passado, né? Então fazer um pastiche, usar de ironia, reinterpretar a história, tanto a história do cinema quanto a história de uma maneira geral, né? E fazer essa misturinha, né, de história do cinema com humor e usar disso para criar, então, narrativas com temáticas LGBTs, né? Então, a gente vai ter aí diretores que depois vieram para o mainstream, né? Como o Todd Haynes, né? Que depois veio a fazer filmes que foram, digamos assim,
assimilados com bom gosto, muitas aspas, né? Porque aí ele foi fazer Carol e filmes com grandes orçamentos, aquela coisa, né? Mas eram filmes de mais baixo orçamento, né? E aí eu acho que o caso do Ligadas pelo Desejo é, digamos, uma rabeira, né? Desse momento. 96 já é, assim, o finzinho, né? Tem ali o Watermelon Woman nesse finalzinho, né? Mas a gente vê justamente esses elementos, né? Que aí tá pegando essa homenagem, pega um gênero cinematográfico, revisita, dá uma revirada nele pelo avesso, né? Faz com humor, né? Faz vários tropos e trata de temáticas queer, né? E aí tudo isso para dizer que a própria Ruby Rich, ela vai criar um outro termo que ela vai dizer das lésbicas letais. Ela vai dizer que foi uma tendência também nos anos 90, que eram narrativas em que, ao invés desses filmes com protagonistas sáficas terem desfechos trágicos, eram filmes em que essas protagonistas, elas substituíam a sexualidade até em virtude do pânico de HIV e AIDS, e aí a gente vai ter uma série de filmes de duplas que vão matar, basicamente, substituir as representações de sexualidade por assassinato, né? E aí ela vai citar especificamente o Paul Verhoeven, né? E o Instinto Selvagem. Então eu acho que tem uma relação justamente por ser um antecedente. Ela não vai falar que é uma referência, né? Mas eu acho que está dentro de uma genealogia nessa lógica, né? Do termo que ela cunhou das lésbicas fatais, né? Então seria um antecedente no ponto de vista dela. Não sei se as irmãs Wachowski realmente se inspiraram, assim, né? Mas eu acho que faz sentido, né? Até por esses aspectos que você mencionou, Leandro. E aí ela vai citar, por exemplo, Almas Gêmeas, né? Do Peter Jackson e outros filmes que depois ficaram mais famosos, né? Então, enfim, acho que é bem interessante essa relação que ela traça toda, assim, tem todo um panorama aí de vários eventos socioculturais que culminaram com uma micromoda, vamos dizer assim, desse tipo de filme, né? Que abarcou o próprio Ligadas pelo Desejo. Caesar, stop acting like an asshole and think. Violet, don't try to tell me what to do. You need the money just like we do. Shut up! Why don't you let us go? We'll make a deal. Shut the fuck up! What did you do to her, huh? What did you fucking do to her? That's not my Violet! What did she do to you? Everything you couldn't. E aí, até pensando nesse negócio que você estava falando, Isa, sobre o lance das lésbicas fatais aí, eu estava dando uma olhada aqui em algumas declarações, né, da Lana e da Lily Wachowski, e a Lana, especialmente, falou assim que uma das coisas que motivou muito ela a fazer Ligadas pelo Desejo foi que ela tentou pensar em um filme de gênero em que o personagem LGBTQIA+, aí, né, ganhasse e que tivesse um final feliz. E aí ela começou a tentar pensar, não achava, e aí ela falou, não, então eu vou fazer um filme dessa forma, eu quero trazer esse triunfo pra tela. Eu queria saber, assim, como vocês veem isso, essa representação, porque aqui a gente tem essa representação, né, do assassinato como um ato de gozo, né, de poder feminino e tal, e essas mulheres saem impunes do assassinato, saem com dinheiro, né, tem essa quebra de expectativa dos gêneros de filme noir e gangster e tudo mais, e ela realmente oferece essa forma radical de libertação queer e desafia justamente essa misoginia tradicional do cinema e tudo mais. Beleza, a gente entende isso. Uhum. Agora, uma das coisas que algumas pessoas questionam, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, é justamente assim, que será que de alguma forma essa abordagem ela acaba por romantizar a violência como o único caminho para a libertação e para o empoderamento das mulheres queer na tela? Como que vocês veem isso? Olha, é uma provocação. Particularmente eu não acho que romantize. Uhum. Eu acho que o filme é feito com muito humor. E ele funciona numa lógica da catarse mesmo, de inverter o que seria o esperado
na realidade, né? Uma realidade que seria punitiva e violenta em relação às existências e aos corpos dessas personagens. Acho que é uma proposta de desfecho que permite um pouco de fantasia para quem está assistindo, né? Então acaba sendo, não sei, para mim funciona muito nessa lógica de, sei lá, construir um desfecho de possibilidades mesmo, assim. Agora, a própria Ruby Rich, ela faz um contraponto, não de que seria romantizar, mas de que eu vou até ler aqui um trechinho, se me permitir, se não ficar muito... Sim, por mas favor. só porque, assim... ela faz um contraponto que ela diz assim, lésbicas, assim como homens gays e pessoas transgênero, são majoritariamente alvos de violência e não suas autoras. Os filmes do gênero lésbica letal revertem as dinâmicas reais de poder, segundo as quais lésbicas têm mais probabilidade, fora das salas de cinema, de serem assassinadas do que de cometerem assassinato. Neste sentido, os filmes invertem as relações reais de poder, correndo o risco de camuflá-las. Então, assim, não é que romantize a violência, mas é porque, na verdade, o que ela diz é que a gente não pode esquecer que o mundo lá fora ainda existe, né? Exato. Então... É quase um grito de liberdade, né? Então, justamente nessa sua afirmação agora, Rafa, grito de liberdade, você acha que a gente verifica isso no próprio filme, né? Você tem dois momentos muito marcantes de assassinatos no filme, né? O primeiro é quando o nosso querido Joe Pantoliano, né? O Caesar, Joe Pantoliano, para quem não tá ligando o nome à pessoa, é o primeiro vilãozinho ali do Matrix, né? Depois, assim, que vai... Matrix 99. Que é um ator fantástico, né? Assim, acho que ele traz todo... Acho que muito do humor do filme tá aqui, né, na atuação dele. Acho que ele é um personagem muito importante, assim, para que a gente entenda essas relações de poder, né, que estão se estabelecendo ali. Então, no filme, acho que tem esse primeiro momento, né, que o Joe Pantoliano mata ali os mafiosos que vão pegar o dinheiro. E depois você tem um assassinato justamente dele, né, da Violet matando ele. Quando você olha para a construção dessas cenas, você vê que, na verdade... O gozo, ele tá muito mais no rosto do Caesar quando ele mata o Johnny, que é o inimigo dele, que é filho do grande mafioso e tal, do que quando a Violet mata ele, assim. É interessante quando a gente analisa os planos de reação, né? No momento em que o Caesar atira, imediatamente as irmãs Wachowski cortam pro rosto dele em êxtase, né? E depois ele pega o Johnny, né, pelo colarinho, assim, fala na cara dele, seu merda, não sei o quê, né, começa a xingar ele, e você vê que ele tá ali em êxtase, né, com aquilo. Assim. A morte para ele, de fato, é algo que traz prazer, né? Isso antes você teve também um pouco na cena da tortura, né, do cara, enfim. Os homens, eles estão estabelecendo essa relação entre violência e gozo. As mulheres, não. Quando você analisa a maneira como a cena... do assassinato, né, do Caesar se constrói, a Violet, o plano de reação da Violet é um plano de alívio, né? Ela não tá em êxtase quando ela mata ele, ainda que ela dê bastante tiro, assim, e seja de alguma maneira uma espécie de vingança, mas o rosto dela é um semblante muito sério, né? E ela respira fundo, assim. Você vê a expressão dela, ela tá tirando um peso gigantesco das costas dela, né? Então acho que isso estabelece um pouco essa nuance, né, de que lidar com violência é sempre muito difícil, sempre muito perigoso, né? Essa linha tênue entre que pode embocar na romantização é sempre uma questão, mas eu acho que nessa comparação, por exemplo, o filme se safa um pouco disso. E é interessante que o Caesar, ele duvida da Violet em dois momentos. Ele duvida quando ele chega em casa e ela tá com a Corky. Ele duvida que ela seja capaz de ter um relacionamento extraconjugal com outra mulher. Muito bom. E ele duvida quando ela tá com uma arma que ela seja capaz de atirar nele. Então, assim, ele duvida
da capacidade dela de se relacionar com a mulher e ele duvida da capacidade dela de atirar nele. E são as duas coisas que ela consegue fazer, né? E aí, por outro lado, essa coisa dele matar os outros mafiosos, os colegas dele, a gente vê que ele também é uma figura meio patética, né? Então, as Wachowski, elas também compõem, elas trabalham muito com plano detalhe, né? E eu acho bem interessante os planos que elas fazem. E aí elas fazem alguns planos detalhes, assim, tipo, ele escondendo a arma debaixo da toalha, ele tendo que fechar os olhos, porque ele não tem coragem de atirar, porque no final é ele que não tem coragem de atirar, né? Mas ele acaba atirando, no final das contas, né? Mas os dois momentos que ele vai atirar, ele fecha os olhos. O primeiro ele atira mesmo, e aí, num segundo momento, ele faz a mesma coisa, e ele acaba não atirando só porque a Violet interrompe, né? Fazendo que tem uma ligação telefônica, né? Então, assim, ele acaba se mostrando uma figura patética nos momentos em que ele tem que lidar com essas situações em que ele mesmo se coloca, né? Aliás, eu acho que todos os personagens masculinos são meio patéticos, né? Ali, todos eles. Aquele Johnny é ridículo, ele também, assim. Ele tem uma coisa violenta ali, né? Prazerosa naquela violência e tal. E tem uma frase também que eu gosto muito de uma cena, quando o Caesar, ele tá ali, né? Indagando a Kirk sobre o dinheiro e não sei o que, e aí a Violet começa a responder ele, e vai falando, não responde ele, não fala pra ele, tal, e aí em um determinado momento ele fala assim, meu, o que você fez com a Violet? Essa não é a minha Violet, o que você fez com ela? O que você fez com ela? E aí ela, Violet, vira pra ele e fala assim, a Kirk fez tudo o que você não é capaz de fazer. Porra, aquilo ali vai no fundo da masculinidade, sabe? Com certeza. Tem o personagem do Mickey também, né, interpretado pelo John Ryan, que aparece ali como uma espécie de figura apaziguadora no início, né? Ele até ajuda a personagem da Violet naquela cena em que ela tá ali testemunhando a tortura e tal. Ele fala, não, vai lá, eu te dou cobertura aqui, pode sair e tal. E no final ele também se mostra patético, né? Quer dizer, ela dá aquele beijinho nele, assim, né? Ela ludibria ele muito fácil, né? Também. Exato. E essas coisas que a Isa tava falando sobre esses planos, né? Que as Wachowski fazem e tal, tem tanta coisa interessante nesse filme, assim. Por exemplo, é lógico que a gente já percebe uma conexão entre Kirk e Violet quando elas estão no elevador, né? Mas, assim, se você mantém essa cena só nessa troca de câmeras ali, de uma olhando para outra e tudo mais, traz essa questão da sedução, das trocas do olhar e tudo mais. Mas quando elas colocam uma câmera em cima, né, elas fazem o chamado Eagle Eye, né, que você vê os personagens ali de cima, assim, dentro do elevador, é muito incrível, porque ela traz um subtexto ali das duas alinhadas, assim, e o Caesar, ele tá pra fora daquele alinhamento, assim, ele tá deslocado, sabe? É claramente, assim, ele não faz parte daquele ambiente. E aí, quando a Violet vai pela primeira vez encontrar a Kirk dentro do apartamento, de novo, né, as Wachowski ficam com uma câmera parada numa parede e tá super alinhado, assim, a parede ela tem duas colunas, assim, né, pintadas, e aí a Violet, quando ela entra, a Kirk, ela tá parada na coluna da esquerda, ela não se mexe. A Kirk é aquela pessoa que, né, ela sabe o que ela sabe o que ela fez, ela é a personagem que traz uma coisa mais confiante e tudo mais. E é a Violet que é mais fluida entre elas. E aí, a Violet, quando ela entra em cena, ela primeiro se encaixa nesse quadrante da direita, mas em seguida, ela anda para a esquerda e as duas ficam no mesmo quadrante, assim, mostrando novamente essa conexão delas, de uma entrando no mundo da outra, né, e tal. Então tem uns detalhes, assim, de filmagem, que eu olhava aquilo e falava, cara, você não precisa me falar nada, não precisa ter aquele texto, sabe, super expositivo e tal, não precisa, só nesse balé ali eu já falei, cara, já me ganhou já. Tem aquele plano zenital delas falando no telefone também, né, que você
Também. As duas ali, né? Cada uma na sua respectiva casa, né? No seu respectivo apartamento. Com as Tem mãos vários- na parede. Tem vários desses momentos, né? Tem. Hey, Hey, so how'd it go? I'm here, aren't I? Well, I thought we might need a getaway car. You know what the difference is between you and me, Violet? No. Me neither. Agora, me espanta muito também a maneira como o filme lida com o sexo propriamente, né? Porque é um filme que não se contém, né, em mostrar de fato a relação das duas, né? Isso é muito interessante também, né? E consegue mostrar de uma maneira também diferente do que estava sendo feito na época, né? Você percebe não só esse momento de sedução, né, que é interessante, mas o próprio momento, né, em que elas estão transando e tal, ou aquele primeiro momento no sofá, né, depois que elas conseguem, que a Corky conserta, acha o brinco, né, lá Na pia. na pia da cozinha e tal, e você tem, óbvio, a água ali representando aquele momento de ebulição, né, de tesão, assim, que as duas estavam sentindo uma pela outra, assim, é muito jocosa, né, a maneira como o filme estabelece essas relações, mas sem deixar de tratar com seriedade também, né, sem que isso seja sério para essas duas personagens. Eu acho que essa construção, também na maneira como elas se relacionam sexualmente, também é muito bem construída, né, assim, as escolhas mesmo, né, de ângulos e de planos das Wachowski, que eu acho que colaboram muito para essa visão não estereotipada dessa relação sáfica, né, enfim. Eu acho que, nesse caso, elas contaram com uma ajuda profissional que foi muito interessante. E aí também mostra uma abertura para colaboração mesmo, né? Porque elas convidaram a Susie Bright, que é uma educadora sexual, né? Uma escritora que trabalha com temática de sexualidade, para fazer uma ponta. Ela interpreta uma daquelas frequentadoras daquele bar lésbico que elas vão em uma cena lá, sabe? Aquele The Watering Hole, né? E aí elas enviaram o roteiro para Susie Bright, e a Susie Bright disse que gostou do filme, gostou da ideia do filme, mas ela disse assim, já eram essas duas cenas de sexo, né? E ela disse assim, não tem descrição das cenas de sexo no roteiro. E aí ela se ofereceu para ajudar nessa parte. Então, ela fez toda essa parte de colaborar com a construção da elaboração dessas cenas de sexo e também para a construção de outras, digamos assim, metáforas visuais da intimidade das personagens. Então, assim, essa coisa de colocar elementos molhados, coisas que remetessem à água no filme, as banheiras e tudo mais, a pia. A tinta, né? Então isso foi sugestão da Susie Bright, e as mãos entrelaçadas. A gente tem diversos momentos em que aparecem planos, até planos detalhes, planos mais fechados nas mãos das personagens com as mãos entrelaçadas, e isso também foi sugestão dela para dar uma conotação da expressão da sexualidade mesmo, porque a gente só vai ter duas cenas de sexo, mas as mãos entrelaçadas vão estar demonstrando uma expressão de sexualidade das personagens. E aí, eu fico pensando muito nisso, né? Porque hoje a gente tem os profissionais de coordenação de intimidade, que é algo que se tornou mais comum praticamente da pandemia para cá, né? E geralmente são profissionais que trabalham com coreografia, então são profissionais que vêm da área de dança ou de dublês, né? Essa coisa assim, pessoas que trabalham com a relação do corpo dentro do espaço da filmagem, mas aí tem que fazer uma série de treinamentos para saber lidar com o próprio aspecto da intimidade, do consentimento no set, alguns aspectos mais burocráticos, né? E de certa forma, o que
elas fizeram no set do Ligadas pelo Desejo foi já instituir a coordenação de intimidade antes de existir a coordenação de intimidade. Caraca. Então, a ideia de fazer aquela cena de sexo na cama, né, com a câmera girando em torno das personagens, né, meio que algo contínuo, um fluxo dos movimentos delas. Então, tudo isso foi uma construção coletiva ali, junto com a Suzy Bright. Eu acho que o resultado é lindíssimo, né? Então, ouvir alguém, Sim. uma especialista, né, falando e incorporar isso no cinema mostra primeiro uma abertura, né? E o resultado se paga, né? Assim, a gente vê que é incomparável, né? O quanto que isso se reflete em um filme em que a sexualidade das protagonistas e a forma como isso é representado parece que é de uma para outra, assim, parece que não é feito de uma maneira que, não sei, assim, não é feito pra, eu não sei explicar, assim, não é uma coisa que é feita pra, de uma maneira que é pra gente ver, parece, claro que é pra gente ver, óbvio, é cinema, assim, né, mas parece que é muito expresso para os próprios personagens. Uhum. Sim, sim, porque eu acho que tem uma diferença muito grande, né, quando a gente fala de, quer dizer, essa é uma discussão que frequentemente aparece quando a gente fala de cena de sexo, mas também é uma discussão que aparece quando a gente fala, por exemplo, de cenas de luta, sei lá. Uhum. Em que há filmes em que essa relação ela está simplesmente ligada com a ideia de movimento e com a ideia de que aquele efeito vai causar aos olhos do espectador, que acho que é isso que você falou, né Isabel? E tem outros filmes que se importam com as implicações disso para dentro da própria narrativa e para os próprios personagens, né? Eu acho que a maneira como essa coreografia, seja ela no sexo, ou numa luta, ou numa cena de ação de tiro, sei lá, que seja, ou, sei lá, qualquer outra coisa corporal, assim, de coreografia, na dança, enfim, eu acho que você tem duas maneiras de lidar com isso, né? Uma é da maneira mais rasa, em que você vai produzir um efeito simples ali, uma ideia mais estética mesmo diante daqueles movimentos, da forma como aqueles corpos se relacionam, ou você aproveita esse momento para ajudar na construção dessas personagens, né? Então acho que através dessas cenas de sexo entre a Corky e a Violet, a gente descobre um pouco mais sobre as personalidades dela, descobre mais sobre a sexualidade delas, né? Sobre a maneira como elas enxergam o mundo, né? E acho que isso é muito rico, né? E acho que, de fato, isso que você trouxe, Isabel, dessa colaboração, né? Dessa humildade, né? Das irmãs Wachowski terem procurado alguém que, de fato, teria como dizer para elas, contar para elas qual seria a melhor maneira de traduzir isso em imagem, né? É muito interessante, né? E é algo raro no cinema, sobretudo quando a gente pensa no passado, né? Então... eu acho que tem uma sensibilidade tátil mesmo, e isso de uma forma que consegue evocar o erotismo mesmo, né? Não é algo que é só aquela coisa, sei lá, meio aquela coisa do fade de antigamente, né? Assim, elas realmente conseguem evocar o erotismo, mas tem uma sensibilidade tátil ali. Eu acho que é um negócio muito bem realizado. E a coisa das mãos entrelaçadas, inclusive, vai até o final, né? Antes do desfecho, antes de elas pegarem o carro e irem embora, tem um plano detalhe das mãos entrelaçadas. Elas se beijam, tem as mãos entrelaçadas, elas vão embora, né? Então, assim, é algo muito importante. Uma coisa que mais me impressiona é que a gente tá falando do primeiro longa-metragem das Wachowski, né? E você vê a quantidade de coisas, de quebras, de proposições que elas colocam aí. E é interessante, porque quando o filme saiu, ele foi muito abraçado, né, pela comunidade LGBTQIA+. Óbvio que, né, bateu em críticas e, né, teve aspectos ali controversos para a sociedade. Alguns apontavam justamente que a trama era superficial, apontavam que existia uma violência excessiva ali e tal. Teve gente que chegou a falar que alguns críticos, né, que consideravam que o relacionamento das protagonistas era pouco realista. É quase um contrassenso, assim, é todo o cuidado que a gente vê, né, que as Wachowski tiveram.
E, no entanto, o filme recebeu prêmios aí em vários festivais, né, LGBTQIA+, como o prêmio do Grande Júri, né, menção honrosa lá no LA Outfest em 96 e o GLAAD Media Awards em 97 de melhor filme, além, né, de ter esse reconhecimento por ter um papel pioneiro na representação positiva de personagens lésbicas em um thriller convencional, assim. Então, realmente é um filme que é um marco no cinema e ele merece ser estudado por tudo isso, assim. Esse filme, ele é pauta para você nas suas aulas, né, Isa? Ah, pois é porque eu já falei aqui, né, adoro ele me arranca sorriso. E recentemente eu coloquei ele como tema de uma aula, justamente abordando noir e neo-noir, né? Então, fazendo esse contraponto com o ciclo clássico, porque eu acho que a ideia de subversão, de a gente pegar como que era o estereótipo mesmo, como que era a idealização da femme fatale, e a gente pensar um filme que traz duas femme fatales, vamos dizer assim, né? E como que isso pode ser completamente desconstruído dentro das nossas expectativas de gênero aqui, né? De gênero cinematográfico, nesse caso, né? Eu acho que é um filme interessantíssimo pra gente trabalhar, assim, quando pensa história de cinema. E aí tô com esse cineclube, né? Lá no Feito por Elas, né? Que é o meu site, Cineclube Feito por Elas, com encontros mensais, sempre trazendo um filme clássico e um filme contemporâneo, e aí tem sido legal, assim, pensar em propostas para justamente fazer esse tipo de brincadeira, né? Poder trazer um filme clássico, poder trazer um filme contemporâneo para fazer esses contrapontos, né? Essas conversas que dialogam, assim, um pouco história do cinema, assim, num contexto, às vezes, um pouco mais amplo, né? Não, exatamente. E eu acho, assim, até que Ligadas pelo Desejo, ela acaba ficando numa prateleira que talvez não tenha tanto destaque, né, dentro do universo cinematográfico. Inclusive hoje o filme é difícil de você assistir, ele não tá disponível em streaming e tudo mais, tipo, tem para alugar ele, né, mas ele tá bem restrito, assim. E essa ideia de você pegar um filme desse, que é um primeiro filme de duas diretoras que, enfim, marcaram a história do cinema, né, com Matrix, por exemplo, mas que tem uma visão muito própria de cinema, é muito interessante. E além disso, eu acho que também vale a gente destacar aqui justamente as atuações, né, da Jennifer Tilly, que faz a Violet, e da Gina Gershon, que faz a Kirk, porque tem uma química entre elas, assim, que é impressionante, né? Existe uma naturalidade na forma como elas se relacionam, né? Que torna muito crível e emocionante também, né? Essa dinâmica amorosa que sustenta toda a trama. Então, é lógico que a gente vai ter as irmãs Wachowski ali coordenando tudo, e eu acho que fica muito claro também como as Wachowski confiaram, né, na força da atuação para traduzir essa complexidade psicológica das personagens e tal, e como isso funciona muito bem, né? Então, no fim das contas, eu acredito que a maestria dessas duas atrizes é um dos pilares que realmente elevam, assim, Ligadas pelo Desejo, para além de um simples suspense, de um drama, né, de um filme noir envolvente e tudo mais, que ele é, mas que também mostra essa qualidade por trás ali. Então há uma qualidade na produção, há uma qualidade na atuação, e isso fica estampado na tela, né? É muito maravilhoso quando a gente percebe como alguns atores e atrizes acabam sendo muito subestimados, né? E eu acho que um exemplo grande aqui é a própria Jennifer Tilly, né? Aqui no filme, porque eu acho que ela tá muito bem aqui. Acho que raramente é uma atriz que ganhou papéis tão interessantes como esse. Eu escrevi um comentário sobre esse filme alguns anos atrás. Eu lembro de ter citado justamente, né, a presença da Gina Gershon no Showgirls, e citei também a presença da Jennifer Tilly no Tiros na Broadway, né, que é um filme que o Woody Allen faz lá em 94. E óbvio que depois a Jennifer Tilly fica um pouco marcada, né, justamente pelos motivos mais errados, eu acho, né, que justamente
esse clichê, né, que a figura dela como mulher acabou sendo usada ao longo dos filmes, né, sei lá, ainda que em alguns momentos possa ser subvertido também e seja divertido em alguma maneira, como, por exemplo, ela fazendo a noiva do Chuck, né, quer dizer, é uma coisa muito esquisita, né, de pensar nela como a boneca, né, ali no filme. Mas eu queria só ressaltar isso, essa importância que também tem de determinados atores, mas acho que atrizes, mais frequentemente, sofrem por ter poucos papéis bons oferecidos a elas, assim. Eu acho que a Jennifer Tilly se aproveitou bem aqui desse momento, porque eu acho que ela tá grandiosa aqui, eu acho que tem um trabalho mesmo de atuação muito interessante aqui dela, muita nuance, né? Justamente, acho que se não fosse se essas duas atrizes não estivessem tão bem, né, tão integradas, né, não só pelo ponto de vista da química, mas também na construção das suas próprias personalidades, né, das personagens, eu acho que o filme não funcionaria da maneira que funciona, né? E também para exaltar isso, né, de que esse é um filme também que eu acho que precisa ser mais visto, né? Óbvio que ele acaba sendo um pouco ofuscado, né, pelo que as irmãs Wachowski fazem depois, né? Matrix os 3 filmes, né, são um negócio gigantesco e tudo, mas é muito legal quando alguém dá o passinho atrás, assim, e vai buscar o Ligadas pelo Desejo, né, o Bound, né, o nome dele do filme original. E interessante como esse filme vem também de toda uma trajetória aí dessa ideia de que a gente está falando aqui o tempo inteiro de neo-noir, né? A gente pega, sei lá, o próprio Chinatown, a gente pega Taxi Driver, né? Desde os anos 70 dá pra gente pensar na maneira como realizadores lidaram com o gênero, né? Ou quando a gente vai se aproximando ali dos anos 80, que tem o próprio Veludo Azul, né, do David Lynch, faz um trabalho também de desconstrução do noir muito interessante também, enfim. Acho que o Ligadas pelo Desejo é um ponto alto, assim, né, dessas representações, enfim, todas essas coisas que a gente falou até aqui. Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana, assistir coisa diferente, ler coisa diferente, enfim. Isa, vamos começar com você. Você trouxe alguma coisa pra gente de bom aí? Trouxe. Dessa vez eu não vou indicar filme, vou indicar uma série. Boa. Eu tô fazendo uma maratona de séries. Legal. Não é legal. Aquele meme, este animal está em profundo sofrimento. Tô com saudade do filme. Porque eu voto no Globo de Ouro e esse ano o Globo de Ouro tornou obrigatório votar em televisão. E eu sou meio desatualizada com seriados e eu tô tentando ficar em dia na medida do possível com seriados e, gente, é muito difícil ver seriado, é muita coisa. Muito. Mas tô tentando aí. E aí eu assisti um que eu achei interessantíssimo. E eu vou indicar que talvez quem assiste seriado já assistiu. Mas é uma loucura, gente. O nome do seriado é O Ensaio. Deixa eu ver como é que é o nome do cara que faz. Nathan Fielder. Sim, é maravilhoso. Então, esse cara é na HBO, não sei se pode falar. Pode. Tá disponível. Esse cara, ele basicamente é uma mistura de comédia com reality show. O nome é O Ensaio porque ele propõe fazer grandes cenários e meio que fazer uma enorme simulação de coisas que as pessoas precisam ensaiar para fazer algo que está causando alguma angústia para elas. Tipo, se eu preciso fazer alguma coisa e eu tô nervosa com aquilo, eu preciso ficar ensaiando para ter coragem de fazer aquela coisa. E aí ele vai lá e vai querer ajudar aquela pessoa a fazer aquela coisa. Eu não tô vendendo muito bem, mas eu juro que é bom. Só que aí a primeira temporada é isso, e aí ele resolve que no meio da temporada ele percebe que o negócio tá dando errado
e vai virar um negócio só, e até o final da primeira temporada não deu certo. E aí eu acho que ele resolve rever o formato, e a primeira temporada meio que serve de piloto pra segunda temporada pra gente entender o formato mesmo. Tá. Porque não funcionou. E aí a segunda temporada volta completamente remodelada, com ele dizendo, agora vai ser um negócio só, maior e melhor. E a segunda temporada é simplesmente o negócio mais louco que eu já vi na televisão. E assim, quando terminou, eu não sei como ele deu conta de produzir e amarrar toda a premissa do ensaio gigantesco que ele se propôs a fazer. Eu não, assim, não dá pra descrever sem estragar a experiência, mas assim, a pessoa precisa passar pela primeira temporada pra entender o que é, Entendi. pra chegar na segunda temporada e assim, apenas vai. Entendi. Isso. Rafa, você não Que conhece o Nathan doido. Fielder? Nunca viu essa figura? Não. Ele é um gênio. Eu apenas digo ele é. que eu não conhecia até o mês passado. E agora eu digo, esse homem é um gênio. Eu acho que o Jerry Hudson é de 2022, né? A primeira temporada. É, 22. E, cara, quando eu vi, assim, eu fiquei maluco. Maluco. E aí ele tem uma série antes também que chama Nathan For You, que eu só assisti 1 ou 2 episódios, assim, mas que eu quero ver tudo. E ele fez entre a primeira e a segunda temporada do Jerry Hudson, ele fez uma chamada The Curse, que é até com a Emma Stone e tal. Mas aí é roteirizada é tipo uma série de drama, é outra pegada. Não, é outra pegada completamente diferente. Eu nem terminei ainda, mas eu vou terminar. Mas também é louquíssimo, assim. Mas o Dewey Russell é um favorito, assim. Eu também amei, assim. É uma coisa absurda, monstruosa. Eu entendo a dor da Isabel, porque é muito difícil de descrever o negócio. Assim. É muito maneiro. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 6 anos. E eu tava conversando com ela esses tempos atrás e ela falou assim que ela achava que o vovô trabalhava demais e não tinha tempo de brincar com ela. E aí eu virei pra ela e falei assim, você já falou isso pro seu avô? Daí ela falou assim, não falei. Eu falei assim, então vamos ensaiar pra você conseguir falar com ele. E aí eu falei assim, eu sou o vovô. Você está usando o método Nathan Fielder. É isso. Ah, é isso? Então tá bom. A diferença é que ele tem dinheiro pra construir, sei lá, a casa do seu avô, entendeu? Ah, entendi, tá bom. E colocar Agora a tua sobrinha entendi. pra ficar uma semana morando lá, fingindo que tá vivendo com o vovô e ensaiando todo dia com o vovô. E Tipo contratar 10 atrizes entendi. mirim pra interpretar a própria sobrinha. Né? Caraca, nossa, agora eu fiquei muito curioso. Agora eu quero, nossa, já vou assistir hoje, eu já vou colocar hoje pra assistir. Não, eu assisti a primeira temporada em uma noite e a segunda temporada em uma noite, porque os episódios são curtinhos. Caramba, nossa, que massa. Nossa, eu vou atrás disso. Então, assim, Que realmente, a única coisa que tá pra dizer é só vai. Vou fazer isso. Demais, Isa, muito bom. Lembrando aí vocês, né, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link, né? Então, por exemplo, a Isa falou aí sobre a série O Ensaio, vai ter link, você pode clicar, vai ser direcionado já pra série, é só você ir na descrição desse episódio, no post desse episódio, você vai ver lá tudo listado. E você, Lê, o que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Cara, então, eu queria falar de um filme que eu acho que é um filme de média-metragem, e média-metragem costuma ser um formato que as pessoas, né, odeiam e fogem, que nem diabo foge da cruz, assim. Mas que eu acho que tem, enfim, uma beleza, assim, que vale a pena investir, que é um filme brasileiro, é um filme do André Novaes Oliveira, né, que, enfim, possivelmente muitos ouvintes do Cinemação conhecem e admiram, né? O André, da Filme de Plástico, lá de Minas e tudo. Ele fez um pequeno filme recente, que chama Quando Aqui, que é um filme que passou em Tiradentes, tal, circulou por alguns festivais, e ele está disponível no Itaú Cultural Play. Como a Isabel citou HBO, não estou sendo pudico aqui de citar outro streaming, ainda mais, né? Tem os brasileiros, então vamos apoiar o cinema brasileiro. E o André fez esse filme baseado numa obra bastante famosa, né, do quadrinho,
que chama Here, né, do Richard Maguire, que recentemente ficou mais conhecida, né, amplamente por conta da adaptação estrelada pelo Tom Hanks, né, filme do Robert Zemeckis, né, que foi lançado ano passado, com Tom Hanks, a Robin Wright e tudo. Tanto os 3 filmes, né, o filme do André, o filme do Zemeckis e os 3 filmes, não, os 2 filmes e o quadrinho, né, e o livro do Richard Maguire, eles são uma representação de séculos e séculos de existência vistos por apenas um único ângulo, né? O quadrinho inteiro, né? O quadrinho original, ele apresenta um único enquadramento, né? Todas as páginas do quadrinho são compostas ali por apenas um plano, né? E as coisas vão acontecendo ali na medida em que a narrativa vai avançando. O filme vai e volta no tempo, né? A gente acompanha personagens que habitaram ali e tudo isso, né? E o André, cara, ele fez uma adaptação dessa história que, assim, pra mim é 10 mil vezes melhor do que o filme do Zemeckis, assim. E o André faz isso em 30 minutos, né? De uma maneira muito sensível e tal. E é um filme que eu tô, sei lá, evangelizando as pessoas, assim, pra assistirem, porque é um filme muito bonito, muito legal. E é um filme meio difícil, assim, porque, né, é isso, média-metragem, ninguém tem muito saco pra assistir e tal. E o filme tá disponível online, qualquer pessoa pode ver, então acho que vale a pena falar dele, assim, um filme que me impactou bastante quando eu vi. Eu assisti esse ano, então certamente é um dos filmes mais legais que eu vi esse ano. E o quadrinho é super legal também, eu tenho aqui, eu ganhei esse quadrinho de um amigo, então, tava se mudando pro Canadá. Caio, mandar um abraço pro amigo Caio, e ele deixou alguns livros, enfim, doou, ele vendeu algumas coisas e depois foi dando, assim, pra amigos e tal, e aí a gente pegou esse quadrinho ali e fiquei encantado, assim, e depois vi o filme do André, fiquei mais ainda, então recomendo aí pra quem não tiver visto ainda. Sensacional também, já vou colocar aqui pra eu assistir, que eu não vi, e eu adoro o cinema do André. Acho ele talentosíssimo, realmente. Muito bom. Bom, pra fechar aqui então, plano detalhe, vou trazer uma série também de outro streaming. Então a gente vai trazendo streamings aí pro público, que no caso é da Netflix, mas é uma série brasileira, né? Eu comecei a assistir ela e tô assim bem encantado com a maneira como ela é filmada e tudo mais, que é o Psica, né, uma série aí que acompanha a jornada da Janalice, que é uma jovem, e ela acaba sendo vítima ali de abuso sexual, e depois ela é sequestrada por uma quadrilha de traficantes nos rios da Amazônia, e a narrativa ela se entrelaça com o drama da Mariângel, que é uma mãe que vê seu filho, seu marido serem brutalmente assassinados ali também por uma gangue ali, né? De uns piratas fluviais e tudo mais. E aí cada protagonista tenta escapar da psica, né? Que é como eles chamam quando tem essa tragédia aí, essa coisa pesada assim, né? É uma espécie de maldição que parece conduzi-los ali inevitavelmente à tragédia. E a série ela é ambientada em cenários reais do Pará. É uma série que mergulha realmente nos bastidores ali da violência extrema, né, do tráfico humano, prostituição infantil, vingança e tudo mais. É um clima bem sufocante assim da série. É realista, é perturbador, tem um ritmo acelerado assim, bem impactante, e eu tô gostando muito por isso, assim, a qualidade da obra em si, tecnicamente falando, é muito boa. E não poderia ser diferente, né? A gente tá falando de uma série que é dirigida pelo Kiko Meirelles, Kiko que é filho do Fernando Meirelles, que também dirige lá um episódio e tudo mais. E o Kiko, ele tem justamente como destaque essa capacidade de capturar aí essa vertigem do romance homônimo, né? Que é do Edir Augusto. E aí ele vai adaptando a prosa para essa linguagem audiovisual assim que é visceral e angustiante. Então, o Fernando, para quem não sabe, né, o Fernando Meirelles é o consagrado diretor lá de Cidade de Deus e tal, e ele traz muito dessa experiência na direção também, né, dessa coisa mais urbana, violenta e tudo mais. Enfim, e é uma série brasileira que realmente tem uma narrativa muito impactante e vai falar sobre
sobrevivência, violência e tal, e ela tem uma estética muito inovadora. Então recomendo demais para quem quiser pegar uma obra brasileira que tá na Netflix, também fácil de assistir aí. Psica é muito boa, episódios aí de cerca de 50 minutos mais ou menos, mas vale muito a pena, que se passa, né, fora do eixo Rio-São Paulo. Acho que isso também é uma coisa bem legal aí da gente ver. Gente, chegando aqui então no final desse podcast Cinemação 615, batemos esse papo aqui sobre Ligadas pelo Desejo, né? Um filme de 96. Tem pessoas da nossa audiência que nem nasceram nessa época e a gente tá falando desse filme. Então, né, é bom já trazer, realmente, apresentar uma obra dessa pro nosso público. E eu tenho que agradecer demais vocês aqui por estarem aqui comigo, bater esse papo. Isa, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pela aula. É demais poder discutir um filme desse com você assim. Fico muito feliz da gente ter trocado. E deixa aí os convites para quem quiser participar do seu cineclube, acompanhar você aí, como é que faz? Poxa, muito obrigada, eu que agradeço aí o convite. É sempre muito legal conversar sobre cinema, né? Conversar com vocês. Obrigada pela chamada aí. Eu sempre que posso, né, eu apareço. Aparece. E para quem quiser me acompanhar, então tenho Feito por Elas, né, que é lá no www. Nem precisa www, né? Isso é das antigas. Né? Não, é. Exato. feitoporelas.com.br. As informações sobre o Cineclube também estão lá, mas também nas redes sociais, né? Então estão no Blue Sky e no Instagram. É só procurar por Isabel Wittmann ou iWittmann, que é a minha arroba em todo lugar. O Wittmann vai no intuitivo porque só vai ter eu, então pode chutar que vai encontrar. Mas é WI2TZMA2Ns. Sensacional, é isso. Procurem a Isa, vale muito a pena. E tem que agradecer também o Leandro que além de estar aqui conversando com a gente, além de ter um podcast, né, parceiro aqui que é o Plano Sequência, tá também encabeçando um outro projeto maravilhoso de podcast que eu tenho falado aí para amigos acompanharem lá. Então, Lê, muito obrigado também pela sua participação e também deixa aí os convites para quem quiser ouvir seus podcasts aí. Obrigado, Rafa. Você é sempre muito gentil. Demais aí, muito bom falar sobre Ligadas pelo Desejo, sempre bom estar aqui no Cinemação, muito bom estar com a Isabel também, que aliás, ainda, sobretudo falando sobre essa coisa desse projeto novo, mês passado, acho que foi mês passado, né, Isabel? Te encontrei em São Paulo, aí eu falei desse, né, do Tudo é Brasil, que é esse projeto que eu falo semanalmente lá com o Preço Carbônio, a Isabel falou, não, Leandro, você é maluco, fazer um projeto semanal, lançando episódios toda semana, você vai enlouquecer e tal. É isso, gente, eu vou enlouquecer, mas tá rolando por enquanto. Desde março, né, a gente tem lançado aí um episódio por semana 100% dedicado ao cinema brasileiro, né, entrando sempre às quintas-feiras. Então, para quem ainda não conhece, é só pesquisar Tudo é Brasil, né, nas plataformas de streaming aí de áudio e tal, Spotify, Apple e tudo mais. Também lá no Instagram, a gente tá Tudo e Brasil Pod, né, lá no Instagram. Que, enfim, quem gosta de cinema brasileiro, quer acompanhar um pouquinho mais sobre o circuito, sobre os filmes, a gente tem sempre debates, né, sobre filmes que estão estreando, e também a gente traz filmes clássicos para conversar, entrevista a galera também, né, chama diretores ali que estão lançando filmes para algumas entrevistas. Então é um programa variado assim, nesse sentido, mas que está sempre abordando o cinema brasileiro. Então convido os ouvintes do Cinemação a nos ouvirem por lá também. E claro, continuo também com o Plano Sequência, né, esse projeto querido aí de muitos anos, esse bem mais intermitente, né? A gente lançou um último programa, aliás, sobre o Paul Verhoeven, né? A gente citou ele aqui na conversa hoje. É o programa que a gente lançou mês passado, estamos preparando um programa novo para esse mês. Mas o Plano Sequência é isso. Eventualmente a gente fica ali 1, 2, 3, às vezes 4 meses sem lançar nada.
mas a gente continua firme e forte, assim, junto com o Fernando, né, amigo querido, a Marina, o Pedro, a gente segue fazendo, né, e aí é só procurar também, Plano Sequência aí na gente, que vocês acham a gente. Eu, enfim, Leandro Luz, né, tô no Blue Sky, mais ativamente, Pô, raramente eu fui tão ativo aqui nas redes sociais, mas divulgando as coisas, pelo menos, assim, eu tô sempre colocando as coisas lá, né, no Blue Sky, no Instagram. Acho que Leandro Luz, vocês conseguem me achar. Não sou tão único quanto o sobrenome Whitman, mas acho que dá pra achar por lá. Acho que é isso, Rafa. Brigadaço. E eu vou te falar, Leandro, que eu tenho que concordar com a Isa. Esse negócio de projeto semanal é enlouquecedor, viu? Vai na dela. Mas que bom que tava dando certo. Tá rolando. Não, e tá lindo, o projeto tá lindo, qualidade de som, a dinâmica, né, as conversas e tal, lindo o projeto, vale a pena ouvir sim, acompanhar, estimular o Leandro a continuar aí, porque realmente é um trabalho muito bem feito. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, gente. Então o podcast Cinemação 615 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.